Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vou estar deixando uma reflexão com vocês que está lá no livro de de Amós, capítulo 4, do 1 até o 13. Acompanhem comigo, que nos diz assim: ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam-nos mais bebidas. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz, até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem e vão a Betel cometer pecados. Continuem a desobedecer em Gigal. Ofereçam sacrifício todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisas que vocês, israelitas, gostam de fazer. Diz o Senhor soberano: eu trouxe fome sobre toda a cidade e escassez de alimento sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Seguirei as chuvas quando as suas plantações mais precisavam delas. Segurei a chuva quando as suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto em outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveira, e nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei praga contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra, levei todos os seus cavalos, o mau cheiro dos mortos encheu o ar, e nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, e os que sobreviveram pareciam gravetos machucados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar o seu Deus, pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, ó Deus dos exércitos. Aí eu fiquei me perguntando: Senhor, que palavra forte é essa? O que o Senhor quer nos dizer com esse texto? E Deus bradava em meu coração, dizendo: assim é nos dias de hoje. Muito tem manifesto o meu poder. Muitas coisas têm se cumprido e as pessoas elas não têm se voltado para mim. Aconteceu muitas chuvas, muitas mortes, muitas guerras. E mesmo assim as pessoas não se voltaram para Deus. O Covid morreram muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seus entes queridos e mesmo assim muitos deles não se arrependeram dos seus maus caminhos e não se voltaram para Deus. Aqui, Deus só está chamando a gente para o arrependimento, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, que nós venhamos andar em retidão com o Senhor e com a Tua palavra, para que no grande dia nós venhamos ser salvos. Muitas vezes a gente chega no altar e coloca as nossas primícias, as nossas ofertas ao Senhor e esquece de voltar e pedir perdão ao irmão que a gente brigou por algum motivo, ou porque o irmão fez algo que não nos agradou, ou porque o irmão até foi injusto com a gente. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão, mesmo às vezes estando certo. Quando nós entendermos e fazer a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, as coisas vão mudar. Nós, como evangélicos, nós temos que praticar o ID.
Mas para que nós praticamos o ID, nós temos que estar em retidão com o Senhor. Nós temos que estar no caminho do Senhor. Não adianta a gente querer praticar o ID sem ter o que levar para o irmão. Como é que eu vou levar para o irmão aquilo que eu não tenho? Como é que o irmão vai seguir o meu caminho se eu não tenho exemplo a dar? E quando eu estou falando isso aqui para vocês, é porque já me confrontou. É de experiências que eu tenho com Deus. Então, que nós possamos entender que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas, elas não serão acrescentadas. Porém, para que Deus acrescente na minha vida e na sua vida, nós temos que andar em retidão com o Senhor. Nós temos que nos desapegar das coisas que não agradam ao Senhor. Pedir a cada dia, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça sobre a minha vida. Que o Senhor vá tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não for do teu agrado, meu Pai. Arranca de mim. Que eu venha, meu Pai, seguir em retidão com a Tua palavra. Que eu venha fazer conforme Ele apraz. É muito difícil. Mas é necessário a gente servir a Deus da forma que Ele deseja. Porque lá em Romanos nos fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E para que a gente venha no grande dia subir com o Senhor, a gente tem que estar andando no mesmo pensamento que Ele. No mesmo processo, na mesma sintonia, na mesma vontade. Então Deus, Ele só vem nos mostrando aqui, na verdade Ele vem trazendo uma advertência a nós, para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, porque o fim já está próximo. E muitas das vezes Ele está mostrando, e nós não estamos se atentando ao Senhor. O Senhor está mostrando, a palavra ela está se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E a gente está, assim, ó, às vezes perdido. Então que nós venhamos entender que nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Que nós temos que fazer as coisas certas conforme a vontade do Senhor. Quando nós estivermos no caminho certo do Senhor, as coisas vão fluir para todos nós. E não adianta a gente falar assim: Senhor, pode vir hoje. A sua família toda está salva? A minha não está toda salva. Então que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, andar conforme a vontade do Senhor, para que a gente venha praticar o ID como referência de Cristo, como discípulo do Senhor. Porque nós somos sal e luz da terra, nós temos que pregar o Evangelho. Mas para que a gente venha pregar o Evangelho com excelência, para que a gente venha pregar o Evangelho com retidão, para que a gente venha pregar o Evangelho da forma que Deus deseja, com nossos testemunhos. Então, grandes coisas têm acontecido no mundo. A gente não tem nada com esse mundo, a gente mora na terra, nós somos carnais, mas nós somos seres celestiais. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós servimos a Ele. Nós temos que fazer a vontade dEle. A nossa vontade, ela não existe mais. Agora é a vontade do Senhor. Não acredito.